aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssima. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssima. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. Você pode se sentar. 17 anos da igreja. E olha só, queria que você prestasse bastante atenção antes de nós darmos sequência aqui nesse ponto do nosso programa. Você chega aqui hoje e vê tudo isso que está aqui, não é? E diz assim, como é que tudo isso começou? E essa história é uma história muito bonita, muito ampla, que nós nem temos tempo de contá-la agora. Mas eu quero dizer o seguinte, a Igreja Carioca começou de modo assim bem espontâneo na casa de um irmão da nossa igreja. Ficamos um mês lá fazendo o estudo dos propósitos. Depois que nós tivemos esse estudo, nós fomos para uma casa de festa fazer um encontro e depois a igreja surgiu em 4 de junho de 2005. Nós chegamos neste espaço aqui, um ano depois da igreja ter surgido. Celebramos o nosso primeiro aniversário aqui, e aí eu queria que você visse um pouquinho como foi a chegada aqui nesse espaço. Vamos lá, Anderson, nossa vez.
parece que está fazendo um ano que a Igreja Carioca começou. Nós estávamos nos reunindo em casa de festa, quadra de futebol, em salões, em ambientes os mais variados. Depois Deus abriu essa porta, nós viemos para aqui, para este endereço. Aqui os nossos ministérios começaram, aqui eles vão se desenvolver. Nós não sabemos aonde a Igreja Batista Carioca vai chegar, sabemos os seus planos, os seus sonhos, mas o futuro Deus é que conhece. Nós queremos sim alcançar a nossa comunidade, nós queremos realizar aquilo que está no nosso coração, o que nós chamamos de ministério. Temos tanto para agradecer. Eu quero dizer ao povo evangélico, aos batistas, aos membros de outras denominações, que nós somos gratos a Deus, queremos ser parceiros, queremos fazer parceria com as demais igrejas. E aos membros da Igreja Batista Carioca nós dizemos que esperamos que todos se envolvam, que cada um tenha hoje um sentimento de alegria. E a minha pergunta para você é exatamente esta: o que você tem para agradecer? Eu fico muito feliz quando eu vejo esses vídeos que eu guardo com muito carinho, guardo com muito cuidado, porque tem uma história. Por exemplo, nesse vídeo que você viu aí, quantas pessoas estiveram aqui e não estão mais, não é? Algumas já até partiram, pessoas que estiveram no primeiríssimo momento da vida da igreja, e nós tivemos todo esse olhar para o futuro. Naquela palavra que eu dei, a primeira, não sei se você reparou, o palco aqui não estava nem pronto. Nós tínhamos uma dinâmica. Às vezes, hoje, nós temos uma dificuldade de mobilizar voluntários. A gente chegava aqui sábado de noite, olha só vocês aí do Metanoia, íamos ter o culto domingo. Nós pintávamos o palco todo sábado à noite, de preto. Todo sábado. Nós chegávamos aqui, pintávamos, saíamos daqui 11, meia-noite. 7h30 da manhã, 8 horas nós estávamos aqui no domingo. Porque era tudo muito primitivo, né? Era tudo ainda muito incipiente. E com essa dinâmica, a igreja foi se solidificando, e eu fiz uma afirmação lá atrás: onde a igreja vai chegar? Era o olhar da fé. Nós chegamos em vários lugares do Brasil, chegamos em Itaboraí, chegamos em Vila Rosário, chegamos em Macaé, estamos chegando em Santos, já chegamos na África, enfim, e abençoamos muitos ministérios. Agora, eu queria dar uma pincelada, especialmente porque tem muita gente nova aqui. Esse momento vai ser assim: eu quero dar uma palavra bem objetiva, vou chamar os ministros e a gente vai conversar um pouquinho com vocês. O meu arquivo aqui no celular, não sei se é talvez pela internet aqui, não estou conseguindo abrir. Mas põe para mim, Anderson, o arquivo aqui, Alcançando a Comunidade, tá? Que eu te mandei aí no site. Quando a Igreja Carioca começou com uma visão que a gente chamou de igreja com propósitos. E é importante esse momento aqui por vários fatores. A primeira vez que nós tivemos contato com o tema Igreja com Propósitos foi através daquele casal ali, ó, Gaiki e Helena. O Gai foi o responsável para trazer para o Brasil a visão de Igreja com Propósitos. E ele trouxe o Rick Warren aqui no Brasil no ano 2000. Né? Vamos aplaudir esse cara aqui, pessoal. Depois vou te dar a palavra. E aí, nós estivemos numa grande conferência no Rio Centro, lá com o pastor Rick, uma conferência de 2 dias, né? Conferência que depois nós ouvimos 10 vezes, né, Kai? A mesma. Aí, no ano 2001, eu estive lá na Califórnia, fizemos uma caravana com mais de 100 brasileiros, e naquela caravana, quando o pastor Gaiki estava vendendo os pacotes aqui no Brasil, ele disse assim: nós vamos ter motoristas internacionais lá nos Estados Unidos. Está lembrado dessa pegadinha, né?
Aí chegamos lá em Los Angeles, mais de 100 brasileiros, 5 vans. Adivinha quem? Os motoristas internacionais. Né? E mais alguns outros aí. Aí ele com esse, né, americano, chegou e disse assim: Washington, você vai dirigir uma van. Né? E legal, né? E partimos ali de Los Angeles, dirigir uma semana. Motorista, ainda bem que eu tenho nome, né? Internacional. Aí acho que ele olhou lá e tal. Enfim, mas foi ali que nós começamos essa trajetória. E por aí saímos a divulgar no Brasil inteiro a visão dos propósitos. A visão dos propósitos esteve assim bem aquecida por uns 8 anos. Depois ela entrou assim num processo de paralisação, porque vieram outros modelos. Hoje no Brasil nós podemos contar nos dedos as igrejas que permanecem fiéis à visão. Mas nós tivemos as nossas mudanças, mas não perdemos a essência. Qual é a essência? Aí eu coloquei aqui: alcançar a nossa comunidade. Põe primeiro aí, Anderson, o primeiro slide aí para mim. O que você tem? Primeiro você tem que partir, qual é a visão que você tem de ministério. Aí nós sempre queremos afirmar a visão da igreja, e é o que estamos fazendo aqui agora, de modo bem à vontade, mas afirmar a visão. A Igreja Carioca surgiu com aquela visão ali. Visão sobre o ministério, antes de falar a visão da igreja, a visão sobre o ministério é o que você quer enxergar lá na frente, quando você lança um projeto. Não é? Quando os noivos procuram a gente, Antônio, para receber aconselhamento, existe um exercício que eu faço com os noivos, eu digo assim: olha só, fecha os seus olhos e lança o olhar daqui para 15 anos. Vê se daqui a 15 anos você se enxerga com essa pessoa. Você se enxerga há 15 anos com a Deisiane? Amém, graças a Deus, né? Então, você está segura por 15 anos. Então, o 15 anos e um dia é outra história, né? Então, aí, olha só, porque de repente você olha para o futuro e não enxerga o seu projeto. Então, George Barna, um escritor e diretor de uma agência de pesquisas, ele diz o seguinte: olha só, a visão sobre o ministério é clara imagem de um futuro preferível. Ou seja, nós tínhamos outras opções. O que nós queremos fazer como igreja? Poderíamos ser uma igreja tradicional, poderia ser uma igreja pentecostal, poderia ser uma igreja ortodoxa, poderia ser uma igreja neopentecostal. Nós escolhemos uma igreja contemporânea, uma igreja mais informal, uma igreja festiva, uma igreja de proximidade, conferida por Deus aos seus servos escolhidos e alicerça-se sobre uma compreensão acurada de Deus. A visão você não inventa, né? Se eu invento uma visão, essa visão vai ser frágil. Então, guarda isso com você. E serve para a sua vida pessoal. Eu quero ter uma ideia do meu futuro. Você tem que criar uma imagem de um futuro preferível, né? E não é aquilo que eu gostaria que fosse, mas aquilo que eu imagino que será. Isso é o conceito de visão. Vamos lá, o próximo. Aí a visão da Igreja Carioca é esta aqui, ó: ser uma igreja contemporânea, estruturada em ministérios dinâmicos, para alcançar pessoas através da evangelização, trazendo-as à adoração. Aqui nós estamos falando dos nossos propósitos: promovendo vida em comunhão, incentivando o crescimento pessoal e espiritual pelo discipulado e motivando-as para o serviço no reino de Deus. Quero destacar 2 coisas ali, rapidamente. Eu estou dando essa pincelada para chamar os ministros. Quando a gente diz assim, uma igreja dinâmica, as pessoas trazem, às vezes quando elas chegam aqui, as suas histórias, não é assim? De repente, de outras igrejas. Aí a pessoa diz assim: pastor, lá na minha igreja era assim. Não, para nós não é o que vem ao caso. Não é? Quando chega uma pessoa e diz assim: olha, eu queria fazer um projeto. Aí eu ponho a visão em cima da mesa. Não é isso? Põe a visão. Qual é o seu projeto? O meu projeto é tal.
qual é o critério de avaliação do projeto para acontecer na igreja? É aquele ali. O seu projeto é dinâmico, né? O que mais? Eu queria cantar uma música. A sua música é contemporânea, é dinâmica. Se não for, a gente vai agradecer. É ou não é? Porque aí você vende a visão. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso, quando elas não passam lá pela classe da visão, que a gente trabalha muito isso lá. Vamos lá. Troca aí para mim, Anderson. Nossa missão é alcançar o bairro do Meier, nosso campo de atuação com a mensagem de Jesus Cristo. Para tanto, assumimos 2 compromissos insubstituíveis. O primeiro compromisso nosso é amar a Deus sobre todas as coisas. Não sei como é que você chegou aqui hoje, né? E essa é uma pincelada, uma palestra assim, muito rápida, objetiva, não é o sermão de domingo, né? Então, eu estou aqui bem à vontade. Na verdade, por quê? Porque você chega e diz assim, eu queria participar da igreja, mas eu não tenho tempo. Eu queria contribuir na igreja, mas eu estou com o meu orçamento apertado. O que mais? Eu queria, mas não posso. Sabe o que é que falta na vida da pessoa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você toma essa decisão, os coaches, os trainees, enfim, gente que trabalha com treinamento aí, eles dizem assim, tudo o que você precisa para mudar é de força de vontade. Está certo ou está errado? Está errado. Se você não tem vontade, não tem força. É ou não é? Então, a pessoa que está desanimada, ela está sem força. Ela tem vontade de ficar desanimada. Sabe, para você se organizar, para você mudar, você tem que pegar a sua escala de prioridades e ver assim, ó, quem está aqui no primeiro lugar na minha escala? Aí é o meu dinheiro, é a minha família, é o meu trabalho. Sua vida não vai andar. Jesus disse o seguinte, olha, o maior de todos os mandamentos é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Põe esse primeiro mandamento lá em cima, tudo na sua vida se organiza. Tudo. Tempo, dinheiro, relacionamentos, porque aí tudo seu vai estar conectado lá no primeiro mandamento. E o segundo é cumprir a grande comissão. Ir e pregar o evangelho. Tem gente que acha que a igreja surgiu para a gente ficar aqui brincando de comunhão. É bom estar aqui de manhã, né? Assim, tomar um café gostoso desse que foi feito aí. As pessoas estão aqui desde ontem trabalhando em supermercado, e padaria, e bolo. Enfim, é tudo muito legal. Mas nós não estamos aqui só para comunhão. Nós estamos aqui para cumprir 5 propósitos. Evangelizar, adorar, estar em comunhão, crescer no discipulado e servir. Esta é a visão da igreja. Cumprir 5 propósitos bíblicos. E aí nós vamos alcançar a nossa comunidade. Eu queria que a gente fosse lá, só para rapidamente aqui antes, naquela parte dos compromissos, dos círculos. Isso aqui para a gente é a nossa força de existência. Tá? De repente você olha um diagrama desses aí, isso não diz nada para você, até que você entenda o caminho que a gente faz ali, que a gente explica isso em 1 minuto. Não é? Estão aqui pessoas novas, estão pessoas que estão chegando na igreja, estão pessoas que não são membros da igreja. Então pensa o seguinte, nós trabalhamos aqui na igreja, ou queremos enfatizar isso, com 5 públicos que são os nossos públicos-alvo. Não é? Pensa aí comigo. Aqui nós estamos falando do primeiro círculo de compromisso, de convivência, que é a nossa comunidade. Na comunidade estão o quê? Os sem igreja. Né? Os sem igreja. Para os sem igreja, diante da comunidade, dentro da comunidade, nós cumprimos o propósito de evangelismo. Nós queremos alcançar essas pessoas, não é essa a missão? Alcançar a nossa comunidade.
Quando uma pessoa sai lá da comunidade e vem aqui na igreja, quem está aqui na igreja, aqui nesse ambiente que não é membro da igreja, está ali na nossa multidão. Na multidão você cumpre o propósito de adoração. Então a pessoa chega aqui e vê a igreja adorando, né? Então, ela vai ou gostar ou não se identificar com a igreja. Ela vai chegar aqui e vai dizer assim, puxa vida, esse povo canta bem, né? Canta mal. O pastor fala bem, fala mal. Não gosto do pastor, ele demora muito, fala 25 minutos todo domingo. Eu gosto da minha igreja, onde o cara fala 1 hora. Né? É ou não é? O pastor me chama para dar um aviso, me dá 1 minuto. Lá na minha igreja eu tinha 10. Tá vendo? Aí ele diz assim, não é aqui que eu vou ficar, não. Não se identificou com a nossa adoração. Né? Aí, mas o outro que se identificou, diz assim, eu vou ficar aqui. Aí ele sai da multidão, porque aí ele vai dar um passo. Virou membro da igreja. Ou foi batizado, ou pediu carta, ou foi recebido por aclamação. Virou membresia da igreja. Na membresia a gente cumpre o propósito de comunhão. Aí você vai para uma célula, você vai para uma classe de discipulado, vai para a faixa etária, quem é jovem vai para o jovem, quem é adulto vai para os adultos, e por aí vai. Mas a pessoa chega e diz assim, olha, eu preciso crescer, né? Eu não sei nada. Como é que eu vou desenvolver o meu trabalho na igreja? Aí a gente chama esse grupo aí de grupo dos comprometidos. É aquela pessoa que diz assim, eu quero participar. Aí ela vem para o discipulado. No discipulado nós cumprimos o propósito de ensino. É aí que entra toda a instrução da igreja. Até isso que eu estou fazendo aqui em minutos brevíssimos, é o discipulado. De repente você nunca tinha pensado nisso. Ou você que é membro da igreja esqueceu. Está relembrando aqui agora. Uma vez que a pessoa se envolva no discipulado, aí ela diz assim, eu quero agora desenvolver um ministério na igreja. Ela se junta ao ministério. Aí eu queria chamar os ministros aqui dos propósitos, primeiramente. Manuel, Nayara, né, Ana, quem mais? Dos 5, Antônio, e a gente não tem a comunhão, estamos resolvendo esse propósito. Então, olha só, sentem aqui nessas banquetas, e aí a pessoa vai cumprir o ministério, e no ministério ela cumpre o propósito de servir. Ela vai para o núcleo de ministérios da igreja. Esse é o nosso caminho de liderança. Aí você vai ouvir assim, como é que a gente vai falar aqui agora? Vamos chegar essas cadeiras mais para cá, vocês estão... Né? Chegar mais para cá. A equipe de louvor gosta de ficar lá atrás, eu queria que elas ficassem aqui assim. Ó. Fica a dica, hein? Né? E aí, o que nós queremos trazer para você aqui agora? Aqui nós temos o Antônio lá, ministro de discipulado, Nayara de evangelismo, a Ana de adoração e o Manuel de serviço. Nós temos uma cadeira que fica vazia, está vazia neste tempo. A minha palavra para vocês é assim, eles vão ter um tempo aí bem curtinho, depois nós vamos chamar outros, mas neste primeiro momento, nós vamos fazer assim, eles vão se apresentar e vão dizer, cada um, o que o ministério dele representa aqui na igreja, tá? Para você ter uma visão aí de como se achegar ao ministério aqui da igreja. Vou começar lá do Antônio, enquanto os outros estão se arrumando aqui, Antônio. Usa a palavra aí de forma bem objetiva, dizendo quem é você e o seu ministério aqui na igreja. Olá, bom dia, queridos. Graça e paz. Pastor Antônio Júnior, pastor de discipulado e célula. O discipulado na Igreja Carioca serve basicamente para implementar os 5 propósitos. O pastor bem disse, ensino e discipular é algo que Jesus manda a sua igreja fazer. Né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vejo o discipulado algo primordial em uma igreja, porque é ela que dá base e sustentação àqueles que querem servir a Cristo. Como é que a pessoa vem fazer parte do ministério de discipulado?
após chegar e conhecer a igreja, passar pela classe da visão, há um teste de dons que a pessoa faz. Ali ela vai descobrir a aptidão dela para um ministério específico, e nós damos o direcionamento para essa pessoa, para que ela possa atuar de forma brilhante no ministério, que eu vejo que a melhor forma dela atuar, ela tendo aptidão e conhecendo o seu dom e o seu talento para atender melhor. Nós temos aí, de novos membros da igreja, mais de 30 pessoas que chegaram à igreja recentemente. E já montei um grupo, né, e depois do aniversário da igreja, nós vamos fazer a aplicação do teste dos dons, só para você ficar sabendo. Pastor, eu queria fazer o teste. Fala comigo, porque nós estamos montando o grupo, eu e o pastor Antônio vamos aplicar o teste nos próximos dias. Vamos fazer um encontro online e depois um encontro presencial, tá bom? Depois, então, você fala com a gente. Quero fazer o teste. Já fiz, mas quero fazer de novo, né? Então, fala comigo. Nayara, e aí? Bem, olha, pessoal, eu conheci a Nayara, olha como eu estou velho. Ela é nova, né? Conheci a Nayara tinha quantos anos, Nayara? 8 anos. A minha filha Thaís estava sentada aqui, ela que me lembrou isso, viu? Ela que me lembrou, não foi eu não. Um dia ela sacou uma foto e disse, senhora, está vendo essa foto aqui? Tinha ela e a Thaís no sofá na casa da minha cunhada lá em Capivari, cidade onde a família da Nayara mora, cidade quente, faz muito calor lá, hoje deve estar 0 grau, né, Nayara? 8 ou 80 lá, realmente. Então, Queridos, bom dia. Aos que não me conhecem, Nayara, Ministério de Evangelismo. E quando eu estava comentando com meu marido ali, quando eu cheguei na Carioca, eu fui arrebatada pela essa visão dos propósitos, porque ela faz muito sentido, né? Ela faz muito sentido você ver, quando você compreende o que são, né? O que são esses propósitos, para você falar, os seus olhos abrem e falam, meu Deus, é isso mesmo. Por quê? Você foi chamado para quê? Para evangelizar e fazer discípulos. Aí você precisa estar em comunhão. Aí você precisa crescer na graça e no conhecimento. E você precisa se envolver e servir. Então, eu acredito que quando você conhece e entende viver propósitos, você nunca mais é o mesmo. E evangelizar faz parte do nosso chamado. Né? Eu acredito que, e muitas vezes a gente tem a percepção que evangelizar está dentro de uma caixinha, mas não é assim que funciona. Você evangeliza todos os dias com as suas atitudes, você evangeliza todos os dias com a sua fala ou com aquilo que você não fala também. E, como o pastor disse, a Carioca se propôs a ser uma igreja contemporânea. Então, ela propõe para que você realmente viva o seu ministério de maneira intensa. Então, fazer discípulos, evangelizar pessoas, não é algo que você vem aqui na igreja para fazer. A gente deseja te ensinar a viver para isso. A fazer isso enquanto você caminha, para onde você vai, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Porque isso é entender e viver o propósito de Deus para a sua vida. Ana. Eu sou Ana Lúcia. Bom dia. E sou líder do Ministério de Adoração. E, segundo a palavra de Deus, o primeiro mandamento que nós temos é adorar ao Senhor. Então, a adoração é o que impulsiona a você servir, a você evangelizar, a você discipular e a você viver em comunhão, porque através da adoração nasce a comunhão primeiro com Deus. E aí vai se multiplicando na comunhão com os demais membros do corpo de Deus. Então, nossa missão é propagar esse mandamento. Lembrando que adoração não é música, adoração não é saber tocar um instrumento, adoração não é interpretar, não é saber dançar, não é saber cantar. Adoração é desenvolver uma intimidade com o Pai. E através dessa base nós utilizamos ferramentas para levar o povo a essa adoração, que é a música, que é a dança, que é o teatro, né? Que é a banda, os instrumentistas. Então, o Ministério de Adoração utiliza ferramentas para levar a essa conscientização de intimidade com Deus. Então, o Ministério de Adoração da igreja,
ele é composto por banda, que inclui os vocais, os instrumentistas, coros, grupos, quartetos, grupos vocais, inclui o teatro, inclui dança, inclui a parte de multimídia, né? O Anderson está lá balançando a mão. Não esquecerei de vocês. Multimídia, som, iluminação. Agora até não sei se eu esqueci alguém. Eu vou falar, ver se eu esqueci alguém. Mas não, a transmissão não é do Ministério, é de Comunicação. Não está incluído dentro do Ministério de Adoração. É serviço. Serviço. Tá? Mas isso tudo são ferramentas para que as pessoas sejam tocadas e fiquem sensíveis à necessidade de um envolvimento com o Pai e adorá-lo de todo o seu coração. A adoração, segundo o Rick Warren, é fazer Deus sorrir, Deus se agradar de você, olhar para você e sorrir. Nossa, meu servo amado, como Ele me ama, como Ele me serve, como Ele me adora. Então, nós temos essa missão. E dentro do Ministério de Adoração, nós também fazemos evangelismo, nós também discipulamos, porque há uma integração desses propósitos dentro do Ministério de Adoração. Ok. Manuel. Anderson, coloca aquele segundo slide lá, são 3 slides rapidinho. Pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou Manuel Ferreira, atuo no Ministério de Base aqui da Igreja Carioca. Bom dia para todos. E sou um pouco acelerado, só um pouquinho. Tem tudo a ver comigo, né? E interessante que, desde que o pastor Washington fez, há uns anos atrás, essa proposta do Ministério de Base de Serviço, para mim, o Ministério de Serviço é uma engrenagem que ele apoia toda a igreja. Só que o Anderson brinca muito comigo. Manel, tudo é serviço. Mas, quando você tem uma experiência com Cristo e Deus te dá uma oportunidade de estar no ministério, você tem que entender que o seu principal ação nesse ministério é cuidar de pessoas. Aqui nós temos várias coisas que estão ligadas a serviço. Iluminação, estrutura, ornamentação, como a Ana falou, comunicação, informática, tudo é serviço. Mas quando você entende que a base de um serviço é o que é importante e o que completa a minha missão e termina o trabalho, é o quê? É anunciar as boas novas. O segundo, fui criado para cumprir um propósito. Por quê? Deus planejou a missão da minha vida antes que eu nascesse. Depois, cumprir a minha missão. Produz o quê? Glória para Deus. Tudo que nós fazemos, e o Ministério de Serviço tem uma peculiaridade que para mim é muito interessante. Eu não preciso estar aqui no palco. Quando o grupo de adoração está aqui e a gente percebe o cheiro suave chegar no céu, eu posso saber que um grão daquilo, o serviço contribuiu para que acontecesse. Então, trabalhar nos bastidores, sem estar à frente, faz a igreja ter uma engrenagem, porque você entende a unidade. E a primeira tarefa da vida é cumprir a minha missão. O outro, por favor. Perceber o quanto é perceptiva esta pessoa em ajudá-la e dar o próximo passo. Por quê? A conexão. O pastor falou muito bem aqui dos novos, né? Após ter essa triagem, e eles podem fazer o teste do dom com o discipulado, com o ministério de evangelismo, eles passam para o Ministério de Serviço num bate-papo, onde a gente vai fazer essa conexão, né? Ele é da adoração, ele é do elas, ele é da onde? Aonde ele está latente, aonde ele vai atuar, que ele vai ser uma ferramenta, como a irmã falou, eficaz no reino. Próximo. Outros muito perto. Ao longo do processo, alguns vão estar longe e outros muito perto. Mas você não pode esquecer ninguém, você tem que cuidar de todo mundo. Próximo. Organizando serviço. Serviço. Construir equipe, integrar voluntários, conhecer necessidades e desenvolver a humildade. Cuidar da equipe é trabalhar a visão e saber ouvir. Eu sou muito acelerado, mas muitos daqui que já estiveram junto comigo, vou citar o exemplo do Felipe Corrêa, quando ele chegou aqui na igreja, e ele é um cara bem reservado, mas é muito observador.
Aí ele chegou para mim assim, Manel, você parece muito com meu pai, estava pendurado lá no cabo, daqui a pouco estava fazendo ali. E aí você cria um laço, né? Você vai desenvolvendo uma parceria. E liderar, para mim, é por exemplo. Não adianta eu falar, vamos fazer isso, e eu primeiramente não fiz junto. Você nunca vai ver isso acontecer. Cuidar e organizar as ações, compartilhar ideias. Trabalhar em equipe é saber ouvir. E o pastor chega, Manuel, temos uma ótima ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pastor, será que se a gente usar essa estratégia aqui, não vai ser melhor? E aí nós trocamos essa ideia para que a coisa aconteça. Muitas vezes, às vezes a gente quer prevalecer uma opinião, uma ideia, o qual não vai alcançar uma unidade para a igreja, porque o importante é o quê? Que Cristo cresça e que o Evangelho seja difundido. Buscar parcerias internas e externas. Pastor, eu acho que fala muito disso. Às vezes a gente está focado aqui interno. Eu tenho um grupo de 20 parceiros, onde, precisa de um pedreiro, precisa de um hidráulico, precisa de um... Fala com o Manuel. Fala, por quê? Não é só conhecimento. Parceria é você desenvolver um caminhar junto ao longo do processo, que a pessoa possa abrir. Manuel, posso estar aí na igreja às 6 horas da noite. A gente vem. Paulo Cristiano é nosso exemplo, a profissão dele serralheiro, é uma pessoa parceira. E muitas vezes, Manuel, posso estar aí 7 horas da manhã para ver a porta de vidro, trocar a mola. A gente tem que estar aqui. E se a tua equipe não estiver, eu sou o líder, eu tenho que estar. Porque a tarefa, ela precisa ser executada, né? Fala, pastor. Ok. Obrigado. Esperem um pouquinho. Antes de abrir para vocês as perguntas, eu disse que nós estamos muito à vontade aqui, você ouviu os ministérios. Mas eu não posso perder aqui duas pessoas para falar, né? Primeiro, o pastor Gai, até porque ele viu a Igreja Carioca nascer, é o líder da visão aí no Brasil, abriu mão por um tempo, o Carlito entrou, né, lá de São José dos Campos, mas o pioneiro é ele, né? E aí eu vou dar a palavra para ele. E depois, é claro que eu quero ouvir a minha digníssima, né? Ficou tanto tempo sem vir aqui, estamos juntos, fomos lá na América várias vezes, buscar a visão, estudamos, né? Então vai se preparando. Gai, vem usar os seus 3 minutos aqui de... Para quando alguém for fazer pergunta. Pastor, não escapou não, hein? You are welcome. Bom dia, queridos. Dizer da minha alegria e da Helena de estarmos fazendo parte dessa igreja. A gente ama profundamente o pastor Washington e a Marisete, temos um carinho muito grande pela família deles e assinamos embaixo. Então, nós estamos juntos aqui para o que der e vier, não é? Muitos pastores me perguntam, mas por que você está na Carioca? Eu digo porque a nossa igreja persegue incansavelmente a visão de igreja com propósitos. Então, nós acreditamos nessa igreja. Um pequeno detalhe, isso não vai contar nos meus 3 minutos, mas um pequeno detalhe é que o pastor Washington é um motorista internacional. Eu nunca vou me esquecer que o meu cartão de crédito tinha, naquela semana, 5 vans, com 5 motoristas brasileiros, e eu e a Helena orando a semana toda para que ele não tivesse nenhum problema de acidente, porque quem que seria culpado seria eu. Então, graças a Deus não teve nenhum problema. O pastor Washington era responsável por 15 pessoas e foi muito bem na foto, e graças a Deus por isso. Mas dizer para os queridos que é sempre bom nós relembrarmos o motivo da nossa existência. E eu sei, mesmo estando um pouco longe da igreja, por causa do nosso ministério, mas eu sei que muitos de vocês ficam preocupados, dizendo, puxa, estamos perdendo gente. Outras igrejas da moda estão levando as nossas pessoas. Quero dizer para os irmãos para ficarem tranquilos, porque a Bíblia nos ensina que tem gente que vem e tem gente que vai. Isso é a rota comum da humanidade, ok? Então, cabe a nós, Igreja Batista Carioca, ganharmos novas pessoas, preparar novas pessoas, enviar essas novas pessoas para outros lugares, ok?
Então não esqueçam disso, não fiquem chorando, se magoando, porque fulano não está mais aqui, etc. Isso é o comportamento mais natural do movimento da Igreja de Cristo Jesus, ok? Vamos ganhar novas pessoas, temos que correr atrás dos novos, temos que... ainda tem batistério aqui? Tem, né? Tem batistério. Temos que batizar novas pessoas. E temos que perseguir incansavelmente esses propósitos. Aí, para terminar minha fala, quero dizer sobre a multidão. Não, a comunidade, os dois primeiros círculos. A comunidade e aí a multidão. Só dizer uma coisa para vocês. A nossa comunidade é Meier e adjacências. Ok? Não esqueçam disso. Isso não quer dizer que se vem alguém como o pastor Júnior, que vem lá de longe, eu acho que ele vem eu acho que ele vem lá do estado do Rio, eu não sei, ele vem de muito longe, enfim, mas não quer dizer que a nossa igreja não pode ter um impacto além, mas o nosso foco principal, a nossa comunidade, é o grande Meier e adjacências. Tem muita gente que está sem Jesus aqui. Então a gente tem que correr atrás dessas pessoas. A multidão, aí eu quero deixar bem claro para vocês, são as pessoas que já passaram pelas roletas da igreja. Ok? Nós não temos roletas ali atrás. Mas nós temos que ser mais intencionais, ainda do que somos hoje, com conseguir as informações das pessoas que vêm aqui. Ok? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que você nunca viu antes, cole nela, pegue a informação, o zap dela, alguma coisa para a gente ter uma continuidade intencional de desenvolver um relacionamento de confiança com aquela pessoa. E então, eu imagino, em 17 anos, pastor Washington, estou chutando por baixo, hein? Mas imagino que já passaram pelas roletas dessa igreja. Aqui é um chute, tá? Eu não tenho esse dado. E imagino que a igreja também não tem. Mas que já passaram pelas roletas dessa igreja mais de 5.000 pessoas. Tranquilamente mais de 5.000 pessoas. E quem dessas 5.000 nós conseguimos reter? Porque o objetivo é elas se tornarem crentes no Senhor Jesus e fazer parte da membresia da nossa igreja. Ou de alguma igreja. Então, eu quero focar, desculpe os outros propósitos, mas eu quero focar esses dois primeiros. Porque às vezes a igreja fica se lamentando, não tem as pessoas de antigamente. Vez por outra eu pergunto ao pastor, e fulano de tal? Mas não está mais com a gente. Isso é a coisa mais comum que existe. Não vamos ficar chorando, vamos correr atrás dos novos. Porque tem muita gente aí fora que precisa de Cristo Jesus e a boa mão da Igreja Batista Carioca. Que Deus, portanto, esteja abençoando vocês. Gai e Helena, o pastor Gai já comunicou para mim, eles vão assumir um compromisso novo com a Igreja Orla Rio. E a igreja ficou lá, o pastor assumiu um ministério, e eles então agora vão entrar para dar esse suporte. O pastor Gai não pode hoje, ele não é proibido, mas pelo trabalho dele, assumir o ministério efetivo. Mas ele pode estar lá no lugar fazendo o trabalho. É o que vai acontecer. Ele é um missionário itinerante e viaja dentro e fora do Brasil muito. E também lá no final de 2023 vai retornar para os Estados Unidos, novo desse jeito, com aposentadoria. Olha só. Então, a permanência deles no Brasil já tem tempo de vencimento, né? Que pena, mas que bênção que a sua família, o pai do pastor Gai, eu já disse isso várias vezes, mas tem pessoas aqui que não ouviram isso, foi professor de milhares de alunos, Josenita, Marisete, eu e outros que passaram pelo Seminário do Sul, pessoa que influenciou muita gente neste país. E sou grato a Deus pela vida do seu pai, pela sua vida, né? Por tudo aquilo que vocês representam para a gente. E dizer para a igreja que quando nós estamos na Orla Rio,
esperamos que seja só 3, 4 meses, mas nós não somos o dono da agenda de Deus, mas nós estamos representando a Igreja Batista Carioca lá. Então, por exemplo, esses slides que o pastor está mostrando, já vamos mostrar para a liderança lá, porque eles esqueceram dessas coisas que nós estamos ouvindo hoje aqui. Então, nós estamos, é uma forma dessa igreja estar investindo em outras igrejas, que sempre foi o sonho do nosso pastor. Amém. Obrigado. E a nossa equipe está toda à sua disposição. Marisete, sua vez de usar os seus 3 minutos. Vai preparando a pergunta que você quer fazer para cada um dos ministros aqui. Tô bem, gente. Glória a Deus, né? Ainda com alguns... Amém. É um prazer muito grande estar aqui. É uma emoção, né, estar aqui. Eu sempre agradeço, porque não é a vitória minha, é a vitória do povo de Deus. Quando Deus nos permite, né? Foi um grande susto, dentro daquilo que... A frase que eu uso muito: quando a gente não para, o corpo para a gente. E foram 2 anos, né, com a pandemia, muito intensos, de muito trabalho, muitas portas, Deus abrindo, e a minha característica é cair dentro. E depois a gente percebe que pegou coisas demais, e meu corpo não aguentou, e eu não ouvi os sinais. Então, tudo isso eu só estou compartilhando, porque eu sei que vocês estão vivendo junto isso comigo, para agradecer a Deus. Dentro do processo, eu ainda tenho que viver. Ainda estou com dreno, né? Mas se Deus vai orientar para a cirurgia ou não, isso cabe a Ele. Mas eu sinto que a vitória chegou e a cura. Se a cirurgia para retirada da parte do rim que perdeu a função for o propósito de Deus, eu estou rendida e eu vou viver. Essa palavra rendida, eu ouvi e aprendi sobre ela quando eu conheci a visão propósito. Eu nasci na Igreja Batista. Eu nasci filha de pais muito atuantes. Meu pai não foi pastor, mas ele fazia tudo na igreja. Igreja do interior, né, na roça, ele regia o coral, ele pregava, ele orava, ele fazia tudo. Então eu sempre o via muito entregue ao reino. Várias experiências marcaram a minha infância. Dele ali como líder, ele era o vice-moderador da igreja. Na Igreja Batista tinha o primeiro vice-moderador, o segundo vice-moderador, e ele era aquele da liderança. E ele colocava o coral dele na Kombi e viajava para as conferências, para as... Não, como fama que você foi essa semana? Para a convenção da região, e eu admirava aquela pessoa que chegava da lida, né, da fazenda, e se arrumava naquela correria, e pegava uma Kombi e dirigia, não tinha van, na estrada que não tinha asfalto. E às vezes aquele culto, aquele evento terminava 10, 11 horas da noite, e a gente voltava no sábado para domingo, e no domingo estava na igreja. E ele morreu liderando o PROEM, que é um programa de evangelismo e missões, e ele levava muitos ônibus nas cidades de Minas, onde não tinha pastores. E a minha mãe sempre serviu na cozinha. Eu não sou da cozinha, mas eu sempre a vi ali quando eles planejavam a viagem do PROEM. Meu pai dizia: Edith, 40 pessoas. Era com ela. Ela fazia o cardápio, ia no supermercado, adiantava o que podia adiantar, fazia as carnes, os pães, porque ela levava, eles ficavam em colégio. E ela dizia: o meu serviço era, enquanto eles estavam nas ruas, distribuindo folhetos, evangelizando, convidando para a celebração da noite, eu estava na cozinha com a minha equipe, orando e fazendo o melhor feijão, o melhor arroz, a melhor tempero, para que eles que estavam lá viessem se abastecer e se alimentar. Isso é lindo. E eu aprendi isso.
Ao longo da minha vida, quando eu vim para o IBER, eu não vim para ser missionária dentro daquilo que a gente aprendeu de missões. Nunca sonhei em ser missionária na África. Eu não tenho nada de música. Nada. Vocês nunca vão me ver cantar. Eu tremeria, eu ia desmaiar se pedisse para eu cantar. Não tenho. Mas Deus me deu o dom da palavra e do ensino. E eu vim para o seminário para trabalhar em educação religiosa, para trabalhar em igreja. Mas dentro do Ministério Batista, eu ficava procurando. Enquanto as meninas eram crianças, eu fiquei lá no Ministério de Crianças. Quando elas foram para os juniores, eu fui liderar os juniores. E foi assim. Foi assim que meu envolvimento com a igreja. Até o dia que o Washington me disse: Marisete, eu estou orando para Deus me dar uma nova visão. A nossa vida era muito confortável, extremamente provida. Numa igreja com salário digno, moradia. Você sabe o que é você ter plano de saúde, seguro de vida, casa para morar, condomínio pago pela igreja, todas as manutenções que precisava ter, uma lâmpada que precisava trocar, era só ligar e o funcionário da igreja ia lá ligar. E eu disse: Deus nos está provendo para algo maior. Foi nessa época que Deus me deu a oportunidade de fazer cursos caríssimos, porque Ele me ferramentou como pessoa, como profissional. Naquela hora que o Washington falou assim: vai mudar, né, deixar todo esse conforto, era muito confortável. E eu dizia: é uma igreja maravilhosa, para quê? E ele disse assim: porque eu cansei de ser técnico de manutenção de elevador. Cansei de ficar promovendo eventos que o vento leva. E a gente não colhe os frutos. Eu quero viver, eu quero sentir. E aí eu repeti para você o que eu sempre repetia: estamos juntos, sem medo algum. Falei: vamos juntos. Aonde Deus te levar, nós já temos esse compromisso. Nós iremos juntos. E ele falou: você não está entendendo. Quando Deus muda a visão, Ele chacoalha a vida da gente. Não é assim, tão leve. Nossa vida vai ser chacoalhada. E eu disse para ele: ok, vamos viver. Se vem de Deus, nós vamos viver. E Deus chacoalhou. Nos levou tudo que era aquilo sólido. E nós vivemos os primeiros anos da Igreja Batista Carioca na dependência de viver os propósitos de Deus. Viver propósito não é teoria, é colocar a mão na vassoura, né, Josenita? É colocar a mão na vassoura. É colocar a prática daquilo que você tem no seu coração. Os 5 propósitos são muito didáticos. E eu também gosto, Nayara, dessa didática. Por isso que nós somos sistêmicas, né? Porque precisamos sentir aonde estamos pisando. E aí, quando eu fui a primeira vez na caravana, conduzida por esse motorista internacional. Thank you. Naquela van, eu aprendi muito. Principalmente, eu aprendi a sentir Deus. Cognitivamente, eu conhecia Deus. Mas emocionalmente, eu não sentia. Eu conhecia as características de Deus, eu obedecia, honrava com fé, mas eu queria sentir. E os propósitos me deram essa liberdade de sentir Deus. Aí eu passei a levantar as mãos, passei a levantar, pular. Ele não, porque ele é na dele, né? São características. São temperamentos. São temperamentos, mas eu sou da emoção. Eu preciso sentir. E ali, com 5 propósitos, eu aprendi que cada um foi feito à imagem e semelhança de Deus, com características específicas. Alguns servem a Deus lá na cozinha, na logística. Outros sentem e servem a Deus
pela música, pelo ouvir, pela sensibilidade que a música traz. Outros chegando àqueles que socialmente não tiveram possibilidade de conhecer, outros através da aprendizagem, do ensino. Somos diferentes. Eu amo, porque eu sinto Deus quando eu vejo a igreja arrumada. Porque eu vejo que foi com cuidado. Porque Deus não nos fez nada pela metade. Deus não nos fez nada de uma hora para outra, em cima da hora. Ele fez com todo cuidado, com as nuances das cores, com a perfeição dos detalhes. E nós precisamos ser detalhistas para retribuir aquilo que Ele nos deu. E viver propósitos é retribuir a Deus, não fazendo as coisas nas coxas, como dizemos, né? Mas fazer com todo detalhe, com todo cuidado, não para ganhar atenção, status e elogio, para retribuir o mínimo da perfeição que Deus nos deu. Isso para mim é viver propósitos. E eu amo a visão propósito. Obrigado. Nós vamos mudar de quadro, né? O que acontece? Você vê que 17 anos depois, a nossa visão continua. Nós pegamos na vassoura, nós pegamos na massa, nós não mudamos. Quando você vê a Marisete falar essas coisas, nós conversamos na nossa casa desse jeito. Olha só, nós vamos mudar, você está entendendo? Nós vamos mudar, nós vamos fazer, nós vamos dar esse passo. Porque às vezes as pessoas ouvem, né, e não tem essa didática. Lá em casa não, com as nossas filhas, nós fazemos exatamente isso. Olha só, você está pronta para dar esse passo? Porque vai acontecer isso, isso e isso. Então é bom que vocês ouçam como é que a gente funciona. Meus irmãos, obrigado. Vamos trocar o quadro aqui com novas pessoas. Amém. E aí eu estou cumprindo o horário aqui, porque a Nayara já me deu... Não, deixa aí, porque agora eu vou chamar aqui Pastor Marcelo, Ricardo ou Fernanda, Jocenita e Ana Rosa. Estamos dentro do nosso horário, viu, pessoal? Não tem nada aqui, a gente vai ter essa parte rápida aqui, aí a Nayara vai dar a instrução do passo seguinte. Essa parte nós chamamos de conhecer os ministérios. Aí você conheceu a visão e os propósitos. O Anderson, prepara aquele outro vídeo dos batismos, que na hora certinha eu vou te pedir para passar. Então, nós tivemos os ministros, que a gente chama ministros de base, né? Você tem aí os 5 propósitos que a gente chama de ministérios de base. Aqui estão, meus amigos, o que nós chamamos de faixas etárias, tá? Com exceção da Jocenita ali, que lidera um ministério específico, que é o Celebrando a Recuperação. Então, eu vou pedir que a Jocenita fale por último. Aliás, vai falar primeiro. Né? Fundadora da igreja, né? É pioneira aqui na visão, e o ministério dela é um ministério específico. Então, olha só, pastora, vamos falar aí sobre Jocenita, trabalha na igreja, qual é o seu ministério? Bom dia ainda, né? Bom dia, meu nome é Jocenita. Oi, Jocenita. Que bom ouvir esse oi. Eu quero dizer que nós estamos hoje na liderança de um ministério muito querido. Eu sei que eu já participei de outros ministérios na igreja, a qual eu me dediquei, dei o meu melhor, aprendi, cresci junto, mas hoje eu estou celebrando a recuperação. E é um ministério que vive os 5 propósitos. A gente adora, a gente investe em pessoas, em vidas, resgate de vidas, a gente vive a comunhão, a gente vive o crescimento com base na Bíblia, que é o nosso livro, é a nossa base Jesus. E nós também servimos, né? Porque depois do 10º... É isso, investe em vidas, resgatar vidas, eu te falei. E a gente também serve, porque depois do 12º passo, a gente passa a liderar e continuar nos celebrando como líder, servindo. Então, é um ministério que você precisa conhecer
Só você conhecendo, você vai saber a grandeza desse ministério na nossa vida. Porque primeira coisa que a gente, quando entra no ministério, a gente fala assim, eu vou entrar, vou ajudar, vou liderar. Não, primeiro você tem que se preocupar com a sua recuperação. O que você precisa trabalhar, deixar Deus trabalhar na sua vida. Então, tem sido um privilégio para mim estar hoje na liderança desse ministério. Eu agradeço ao pastor e à igreja por me confiar esse ministério. Quantos celebrantes temos aqui? Glória. Cadê o Uhu, gente? Parece que nem tomaram café. Então, muito obrigada. Graças a Deus, eu posso estar servindo nesse ministério e servindo a Deus para que a igreja e o reino de Deus cresça neste local. Amém? Amém. Amém. Obrigada por me ouvir. Amém. Pastor Marcelo está representando aqui o Ministério de Famílias. Bom dia, irmãos. Eu acho que saiu meio alto, né? Perdão, eu já falo alto mesmo. Irmãos, então, para nós é uma alegria, quando eu falo nós, eu, Luciana, as minhas filhas, de termos sido recebidos aqui em setembro de 2020, em plena pandemia, e ver o movimento da igreja, mesmo havendo toda a resistência social, mas a igreja estava aqui plena, atuante e trabalhando, e era o que nós estávamos buscando e procurando naquele momento. Em primeiro lugar, antes de expor um pouco daquilo que a gente faz, eu quero mais uma vez agradecer sempre o carinho e a receptividade da igreja, dos irmãos, pastor Washington, Marisete, que sempre nos receberam com muito carinho. Eu vejo o cuidado com a minha esposa, vejo o cuidado com as minhas filhas, e isso para mim é o suficiente. Quem cuida delas está cuidando de mim de uma forma indireta. Mas naquilo que nós nos propusemos a fazer, quando nós chegamos aqui em setembro de 2020, nós vimos uma realidade de quase 16 anos aproximadamente, liderando um ministério de casais. E chegamos aqui, conversamos com o pastor, chegamos do nosso jeito, de uma forma tranquila. Houve a transição da pastora Lília, uma querida, essa semana ainda falei com ela, é uma querida do nosso coração, a gente fala muito com ela, a Luciana é muito próxima dela, graças a Deus. E aprove Deus que colocasse a responsabilidade do Ministério da Família em nossas mãos. E como todo desafio que é lançado para mim e para a Luciana, nós aceitamos. É muito raro a gente falar assim, não sei. Na verdade, se a gente não souber, a gente aprende no meio do caminho, porque é assim que a gente entende que precisa ser. O Ministério da Família, nós, assim como o próprio nome diz, nós cuidamos das famílias. Então, para nós, há uma realidade de trabalhar integrado com todos os outros ministérios. A gente não vê em nossa realidade trabalhar de forma apartada. Se nós temos uma ação com jovens e adolescentes, nós precisamos estar juntos com o Ricardo e com a sua esposa. Se nós precisamos trabalhar com qualquer outro ministério, nós precisamos estar integrados. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa vontade. Nós, eu e Luciana, nós fomos chamados para o ministério pastoral. Então, o nosso chamado é cuidar de vidas e é cuidar de você. Se de alguma forma a gente ainda não te alcançou, nós temos esse desejo. E às vezes nós não conseguimos verdadeiramente alcançar todos. E se você não foi alcançado, de verdade você nos procure. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos debaixo de uma liderança, do pastor Washington e da Marisete, e nós queremos dar todo o apoio à igreja e a todos os ministérios, trabalhando dessa forma, de forma integrada. Não conseguimos e não sabemos trabalhar de forma apartada. Está aí os eventos que nós fazemos, nós não fazemos, vamos fazer com o Ministério da Família, não. Nós envolvemos todos os ministérios. É assim que nós trabalhamos. E nós queremos ajudar naquilo que se propõe a Igreja Batista Carioca, na pessoa do pastor Washington, queremos poder ajudar a pastorear você, independente do ministério. Hoje nós estamos no Ministério da Família, queremos que você esteja conosco, de verdade, mas acima de tudo, queremos poder cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, porque nós sabemos, diante desses 17 anos cuidando de vidas, possivelmente a realidade que você está vivendo. E aí a gente não tem solução para todas as coisas, mas juntos
nós queremos ajudar você. E assim nós promovemos o jantar dos namorados, como vamos fazer agora, o encontro das famílias, como fizemos. Nós queremos promover o encontro de casais. Enfim, nós queremos promover tudo aquilo que se propõe a Igreja Batista Carioca. Mas, em primeiro lugar, como pastores que somos, é cuidar da sua vida. Não abrimos mão disso. Nós só não cuidaremos de você se você não permitir. Fora isso, nós queremos estar com você, visitar você, receber você em nosso lar, em nossa casa, receber você aqui na igreja. É assim que somos. E nós queremos estar à disposição de vocês, dos líderes da igreja, do pastor, enfim. É o chamado que Deus trouxe para nós e nós queremos hoje servir aqui, na Igreja Batista Carioca, a quem nós amamos com o nosso coração muito grato e muito aberto. Deus abençoe você. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, Ricardo? Bom dia, igreja. Metanoia. Ai, gente, nós chegamos aqui na Igreja Batista Carioca, na multidão. Fernanda grávida do Fernandinho, Luanda ainda uma menina, uma criança, e já vão aí 8 anos, basicamente, que nós estamos aqui. E aprove ao Senhor que nesse período a igreja enxergasse em nós um potencial e tem tudo a ver com os propósitos, né? De forma que nós caminhamos lá da multidão e hoje, para a glória de Deus e pela misericórdia dele, nós servimos ao Senhor. E tem sido um desafio confiado pela igreja, na figura do pastor e de toda a liderança. Nós amamos estar no ministério. O convite foi para o casal e nós entendemos que somos líderes do ministério, os dois, né, em conjunto, em comum acordo, caminhamos juntos. O Senhor tem tido misericórdia e cuidado de nós nesse sentido. E louvamos a Deus pela vida do Metanoia, olhando para a nossa faixa etária. Ontem nós tivemos um momento de celebração, de festa, em meio à arrumação, e nós não cansamos de dizer isso. Somos gratos a Deus pela vida de cada jovem, de cada adolescente. Agradecemos a Deus pela vida dos pais, que nos confiam, que muitas vezes precisam dessa parceria, e o que o pastor Marcelo falou. Às vezes atendemos os pais, quando deveríamos estar atendendo os filhos, e tentamos fazer esse encaminhar para a família. E também acontece lá, a família está com problema com o filho e traz para a gente, ou seja, essa engrenagem que a igreja se propõe a fazer e a caminhar, ela tem tentado ser ajustada. Se nós erramos, se nós deixamos falha, perdoe em nome de Jesus, mas nós estamos tentando olhar para o alvo que é Cristo, tentar acertar o alvo e não desistimos. Aí é a fala do pastor, nós não desistimos, então estamos aqui para não desistir. Amém. Anderson, prepara aí, porque depois da Ana Rosa eu vou te dar aí a dica para você soltar, tá bom? Porque depois da Ana Rosa eu vou dar uma palavrinha aqui para encerrar e a Nayara vai dar a instrução do passo seguinte. Bom dia, eu sou a Ana Rosa, sou líder do Ministério Elas e para mim, aqui a Igreja Carioca foi um diferencial na minha vida desde que eu cheguei aqui. Eu aprendi a ser igreja, a amar a igreja, a ser rendida ao Senhor, como a Marisete falou. Eu aprendi aqui os propósitos. Eu aprendi a amar os ministérios, todos os ministérios pelo qual eu já passei aqui nessa igreja. E fui confiada, tive a honra agora, estou tendo de liderar as mulheres. E tem sido um desafio para mim. Porque dentro de toda a visão, né, que nós temos da igreja, sempre vai existir uma insatisfação, alguma coisa, mas nós temos feito o nosso trabalho com muito carinho por cada uma mulher que está aqui, que está conectada conosco. Mesmo aquelas que não estão conectadas no ministério, nós procuramos sempre, quando sentimos a falta de uma, ligar, por que você não está vindo à igreja? Aquele cuidado. Aqui eu aprendi o que é viver vida na vida. E eu sei que é isso que o Senhor tem para nós, né? Eu amo servir, eu amo estar aqui na igreja, a igreja que eu sonhei, que eu sonho, eu sei que essa igreja vive uma transformação, assim como os ministérios. Eu sei que Deus tem o melhor para cada ministério aqui, para a vida de cada pastor, né? O que o Senhor ainda vai fazer.
mas o nosso ministério está aberto para, como o pastor falou, que nós vamos ter o teste dos dons. Eu já quero deixar um convite aqui para cada mulher, que você faça, que você venha servir junto conosco. Nós estamos esperando cada uma de vocês. E eu sei que todas vocês que estão aqui amam a igreja, amam ao Senhor, amam estar conectadas. É maravilhoso quando você sabe onde você está, para que você está aqui. Muito obrigada a todos aqueles que me acolheram aqui. Eu agradeço a tudo que eu aprendi aqui com a minha liderança. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Presta atenção no que vai acontecer. Nós vamos ver um vídeo. Começamos mostrando o primeiro aniversário da igreja, né? Vamos terminar mostrando o quê? O primeiro batismo da igreja. Olha que bênção, né? E aí, com isso, depois de terminar aqui um vídeo, Anderson, só uma instrução, na hora que terminar os batismos, o vídeo vai seguir, você pode cortar, tá? E a Nayara vem para dar a instrução do passo seguinte. Então, vamos lá. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Eu jamais serei. Você pode cantar? O mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Como arde em mim, Rio poderoso, inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. Obrigado, Anderson. Não foi, agora foi. Queridos, a gente só está começando o nosso dia, tá certo? Você está animado para viver o dia de hoje? Glória a Deus! É isso mesmo, gente. Então, a gente preparou agora uma outra parte da nossa programação. Cadê as mulheres daqui? Onde estão as mulheres dessa igreja? Queridas, eu vou pedir para vocês acompanharem a Ana Rosa até o Espaço Carioca. A gente vai ter ali agora uma oficina, uma roda de conversa com as mulheres aqui da igreja. Então, mulheres junto com a Ana Rosa. E eu gostaria de falar com os jovens e adolescentes da igreja. Cadê vocês? Estão aqui? Acompanhem a pastora Josenita no Ministério Carioquides, tá certo? E os homens? Homens de honra. Está acontecendo um movimento ali fora, perto da churrasqueira, que eu acho que é o melhor lugar neste momento. Se direcionem para lá, tá bom? O Paulo e o Daniel com o ministério estão ali. Então, a gente volta daqui a pouco, a gente passa a chamar.